Introdução à teoria geral dos sistemas eficientes. Então esse vídeo é só um teste. Vamos lá. A teoria geral dos sistemas, ela possui estes elementos. Espera aí. E todo sistema, por isso que é teoria geral do sistema, todo sistema ele está introduzido em um ambiente. Esse ambiente fornece os recursos para o processamento, então os recursos entram no sistema, são processados e saem do sistema. E o resultado desse processamento, né, é o que sai do sistema e volta para o ambiente. O que eu estou propondo não é uma substituição da teoria geral de sistemas, é só uma inclusão de dois elementos, o armazenamento e o transporte. Por que eu estou dando esse maior valor a esses dois elementos? Porque todo sistema eficiente ele conta com ele tem valorizado estes elementos a mais. Então, nem todo sistema possui estes dois elementos, mas todo sistema eficiente possui esses dois elementos. E também, dentro da teoria, também tem uma explicação melhor do que são os ambientes. Que ambiente é esse? Então, exemplos, para ficar bem mais fácil, mais rápido. Exemplos de sistemas eficientes. Então, primeiro que a gente tem um neurônio. O neurônio, ele capta... outra coisa, eu volto. Espera aí. Eu troquei os nomes aqui por palavras que são sinônimos, mas que são mais... esqueci a palavra. Fica melhor. Captação. A entrada do ambiente eu troquei por captação, é melhor. E por fim tem a utilização, porque esse processamento ele tem que ter uma utilização, que é a mesma coisa de saída. Então, ok. Então o neurônio ele capta informações dentro do sistema neural como um todo, dentro do cérebro, ele capta informações que vêm do ambiente, ou seja, vem do resto do cérebro, ou seja, lá onde esse neurônio estiver. Então, ele capta a informação, o neurônio ele faz três coisas: ele armazena informação, ele transporta informação, ele processa informação e depois ele devolve isso. Essa informação ela volta é a saída ou a utilização da informação que volta para o ambiente, ou seja, volta para o cérebro. Um corpo humano ou qualquer corpo que seja, esse corpo ele capta recursos, ou seja, a alimentação. Então a gente come a comida. A partir do momento que a gente come, essa comida ela é transportada para dentro do organismo. Aí sim ela é transportada, aí ela é processada. Uma parte desse processamento já é utilizado para várias funções. Outra parte desse processamento ele é armazenado para utilização depois. E por fim volta para o ambiente, ou seja, o corpo ele faz alguma coisa no ambiente com esse recurso que foi captado. Ou seja, a gente capta a alimentação, né, a energia e a matéria em si, e depois a gente resulta em alguma coisa para o ambiente. Uma colmeia de abelhas. Então, a abelha ela capta o pólen, então ela sai da colmeia, ela faz a captação do pólen, aí ela transporta, esse pólen é transportado para dentro da colmeia, ele é processado dentro dos alvéolos e também é armazenado aqui dentro. Depois esse mel ele é utilizado, ou seja, esse mel é parte da alimentação da abelha, tanto das adultas quanto das pulpas. Então, e por fim, isso também produz um lixo, né? Alguma coisa sai da colmeia e volta para o ambiente. Uma cidade. Então, uma cidade é um sistema eficiente. Então, a cidade ela capta recursos que estão fora da cidade, ou seja,
infinitos recursos estão fora da cidade. Eles são transportados para dentro da cidade. E aí dentro da cidade eles são processados. Então aqui dentro existem fábricas e uma série de pontos de processamento. Por exemplo, um restaurante é um ponto de processamento, e processa comida. A comida entra crua, vamos dizer assim, no restaurante, ela é processada para alimentação. Uma fábrica de cadeiras é um ponto de processamento. Então entra, capta a madeira, entra na cidade, vai lá para a fábrica, é processada. Armazenamento. Existem vários pontos de armazenamento dentro de uma cidade, como por exemplo o supermercado. O supermercado é um ponto de armazenamento. Nada é produzido dentro do supermercado. As coisas estão lá esperando, estão armazenadas esperando que alguém compre. Então, um ponto de armazenamento. E o transporte. Todas as ruas da cidade são linhas de transporte. E todo o sistema elétrico da cidade, os cabos elétricos e outros cabos, são sistemas de transporte de energia, transporte de informação, transporte de matéria, de gente, de tudo. Tá? É isso, então a utilização é isso. É todo esse processo que faz com que a cidade viva, com que a cidade seja um sistema eficiente. Utilização é quando a cidade produz coisas para fora. Por exemplo, uma cidade que é produtora de sapatos, por exemplo. Então, tudo gira em torno das fábricas de sapatos, porque esses sapatos eles vão para fora da cidade. São vendidos. A própria fábrica, então botei uma fábrica. Dentro de uma própria fábrica acontece isso. Então a fábrica ela capta os recursos, tanto até o dinheiro que ela capta para poder funcionar, a matéria-prima para funcionar, a mão de obra, tudo é captado e entra na empresa. Então é transportado, as coisas são transportadas. Então aqui eu botei uma linha de transporte de refrigerante aqui. Então as coisas são transportadas dentro da empresa. As coisas são armazenadas tanto na entrada. Então, por exemplo, os recursos eles entram na fábrica, eles já são armazenados. Já existe um armazém logo de recursos que entram. E existe armazém depois do processamento. Que, por exemplo, o refrigerante que já está pronto, ele fica armazenado esperando a saída. Então, armazenamento, transporte e processamento. Lógico, o refrigerante é produzido dentro da fábrica. Aqui, a própria internet é um sistema eficiente. Então, a própria internet existe. Captação de informação, armazenamento de informação, transporte de informação. A rede em si é uma rede de transporte. Tá? E conta com pontos de processamento. Então, cada linha dessa aqui é a rede de transporte e tem os pontos de processamento e pontos de armazenamento. E a internet tem a utilização, não precisa dizer. Que está inserida no ambiente, ou seja, está inserida dentro da nossa sociedade. Isso aqui, cada elemento desse do sistema, eu coloquei aqui numa coisa que eu dou o nome de matriz universal. Então são seis elementos dessa matriz universal. E que cada elemento tem uma utilidade, uma maneira de ser abordado. Depois eu explico isso direito. Como exemplo, por exemplo, revoluções da matriz universal. Essa parte que eu acho bem interessante. Então a primeira revolução que a gente tem dessa matriz. Revolução no processamento. Então o domínio do fogo é uma revolução no processamento. Então a partir do momento que o ser humano domina o fogo, ele é capaz de processar inúmeras coisas a mais. Sem o fogo a gente processa um monte de coisa. A gente pode produzir várias coisas sem fogo, mas com o fogo a gente produz, a gente processa muito mais coisas. Outra revolução, a revolução nos transportes. Então com a roda a gente consegue transportar muito mais coisa do que sem a roda. Então o desenvolvimento da roda, a descoberta da roda é uma revolução nos transportes. Revolução no armazenamento. Então, quando o ser humano desenvolveu a cerâmica, isso aqui é uma grande revolução de armazenamento, que as pessoas não dão muita atenção para isso, mas a partir do momento que isso aqui é produzido, você não precisa mais ir até um rio para pegar água. Toda hora que você tiver com sede, você vai até o rio para pegar água. Não, você armazena água em casa,
perto do ambiente onde mora. Não só água, como alimento. Então isso aqui é uma grande revolução de armazenamento. A imprensa, por exemplo, aí já é outro ambiente. Isso aqui falando do ambiente físico, agora é um ambiente virtual, ambiente da informação. Então a imprensa é uma revolução no armazenamento de informação. Então, antes da imprensa, toda vez que ia escrever um livro, tinha que se escrever esse livro, né? Tinha que copiar um livro. Você tem um livro, você tem que copiar o livro para ter dois. O livro é um armazém de informação. Então, quando você tem a imprensa, você tem uma revolução no armazenamento de informações. O telégrafo é uma grande revolução no transporte de informações. Está até escrito aqui: o telégrafo é um sistema concebido para transmitir, ou seja, transportar mensagens de um ponto para outro em grandes distâncias, utilizando códigos para a rápida e confiável transmissão. Ou seja, rápida e confiável transmissão, que é transporte, rápido e confiável transporte de informação. Então, o telégrafo é uma revolução no transporte de informação. A calculadora, essa aqui é uma calculadora mecânica, é uma revolução no processamento de informação. Então, antes a gente tinha que calcular na cabeça, né? 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, na mente. Com a calculadora, a gente tem uma revolução no processamento. Essa aqui até que não faz muita coisa, mas as calculadoras mais novas, elas são revolucionárias no processamento. Esqueci de colocar aqui o computador. Então o computador ele processa informação. Aí já é três revoluções, porque o computador ele processa informação, transporta informação através da internet, e o computador também armazena informação. Isso aqui, refrigerador. A refrigeração é uma grande revolução de armazenamento. Então não é só alimento que a gente armazena aqui. Tudo, fábricas, uma infinidade de coisas necessitam de refrigeração para armazenar coisas, principalmente coisas perecíveis ou coisas que têm variação aí na qualidade. Então isso aqui é uma grande revolução de armazenamento. Existe uma revolução de captação que eu esqueci de colocar aqui, que é, por exemplo, a utilização do mercúrio no garimpo de ouro, né? Não é bom para a natureza, mas é revolucionário, porque antes era uma coisa mecânica, você tinha que botar a mão ali no local, e só o ouro, as pepitas grandes de ouro que você consegue tirar com a mão. Quando você passa a utilizar o mercúrio, você consegue captar, né, pequenas quantidades de ouro. Então, o garimpo que usa mercúrio, ele é muito mais eficiente que o garimpo que não usa mercúrio, apesar de poluir o ambiente. Mas é uma revolução na captação do recurso, no caso o ouro. Tá? Existem revoluções de utilização, mas agora eu não esqueci de colocar aqui. Existem vários exemplos aqui, mas agora eu estou com pressa. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma revolução no armazenamento de informações através da internet nas nuvens. Ou seja, a gente armazena informações nas nuvens e essa informação ela fica acessível em qualquer lugar que você esteja. Você acessa as suas informações a partir de qualquer lugar que tenha que você possa acessar isso. Um computador seu, um celular, ou você está na rua, na casa de um amigo, você abre o computador. Está na sua empresa, você abre o seu computador na sua empresa, você consegue acessar os seus arquivos pessoais através da internet nas nuvens. Então é uma revolução de armazenamento. O que está acontecendo agora? Revolução nos transportes de informações, ou seja, a internet 5G é uma grande revolução de transporte. E o que está aí para sair agora, que é tão louco que a gente não sabe nem por onde começa, nem qual é a utilidade, que é a revolução. Qual que é a revolução no processamento de informações que a gente está vivendo nesse momento? Revolução no processamento de informações. É a inteligência artificial. Então a inteligência artificial é o que vai revolucionar os próximos passos aí da nossa sociedade. Então aqui eu coloquei uma lista de coisas aqui para mim, né? Porque quem lê isso aqui talvez não vai entender. Do desenvolvimento dessa matriz, né, nas utilidades, tem uma série de coisas, eu tenho uma série de coisas para fazer, né, inclusive
eu estou montando isso para chegar no que eu acho mais interessante, que é a astrobiologia. Como é que a gente pode aplicar essa matriz universal? Será que a gente pode aplicar essa matriz universal para o entendimento de vida em outros planetas? Mesmo que a gente não tenha contato, né, não tenha... esqueci a palavra. Que a gente não saiba da existência de outra vida, comprovação nem nada. Mas se é o que eu estou fazendo aqui nesse trabalho, se essa matriz universal ela for realmente universal, será que o desenvolvimento de uma sociedade em outro planeta ela vai se dar em cima desses elementos aqui? Será que esses elementos eles são universais? Será que o desenvolvimento da vida, de tudo? Então é o que eu estou fazendo. Agora eu quero ver como é que eu saio disso.